Todo mundo preparado? Pegando agora de geografia. Oi. Antes de você começar, você pode me falar a agenda de português? Eu vou colocar lá na plataforma. Tá bom? Daqui a pouquinho. Antes por volta de umas 10 e poucas, assim, a gente já coloca. Bom? Oi. A tia vai Oi, oi. Oi, tia, eu te mostrar minha cachorra, só que ela acabou de fugir de mim. Oi? Eu te mostrar minha cachorra, só que ela acabou de fugir de mim. Ela fugiu? Ó, eu vou fazer... Eu vou fazer... KKK. Ó, eu vou fazer o seguinte. Quem tá querendo adiantar a agenda de português, eu vou colocar aqui, mas vai ser bem rápido, ok? Então, ó, vai ser para o dia 22. Tia, espera um pouquinho, só vou pegar minha agenda. Ok. Cadê minha vida? Eu vou colocar na tela cheia agora, para vocês conseguirem ver direitinho. Oi. O Nico vai estar sem câmera agora de novo. Ela parou de funcionar, tá? Tá jóia. Então tá bom. Tá bom. Não se preocupa não. Posso ir então? Rapidinho, português, livro. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desabilitar agora Espera um pouquinho. os microfones. Ok? Agora só a tia vai falar. Então, ó, agenda para o dia 22, na quarta-feira. Português. Livro, página. Não assustem não, hein? 76. 77, que é aquele finalzinho lá onde nós estávamos. Vou aproveitar e passar também, de uma vez, a de geografia. E aí, já fica a agenda copiada, certo? A de geografia, ela vai ser para o dia... Espera aí que a tia tem que olhar aqui. Que dia que vai cair? Porque a próxima quinta-feira é 23, não vai ter aula, certo? Então, a nossa próxima agenda a agenda de geografia vai ser para o dia 30, tá? Então, no dia 30, geografia, número 1, livro, página 37 e 38. Número 2, fazer a leitura da página 39, ok? Essa leitura da página 39, lá embaixo tem duas questões. Uma
é para você fazer com uma pessoa mais velha. Então, você vai procurar aí, se você conseguir essas informações, e a gente sabe que agora a gente não pode sair de casa, mas de repente, se você consegue através de uma mensagem, mas essa tem que ser com pessoas mais velhas. Copiado? Então, agora, quem não conseguiu, a tia vai colocar a agenda depois, ok? Não? Oi, João. Essas pessoas mais velhas podem ser os nossos pais ou tem que ser ou pode ser os avós. Avós, João. Tá? avós? Tá. Aham. Pronto, agenda copiada? Então, vamos lá. Livro aberto agora. Na página 36, a tia Mary vai compartilhar com vocês agora a tela. Não vai ser o livro agora. Deixa eu ver quem levantou a mão aí. Quem quer falar com a tia Mary, levanta a mão que a tia não viu. Oi, Alan. Oi, Alan. Oi, Alan. Esqueceu? Então, vamos lá. Oi, João Rocha. Tia, por que Oi. a maioria das páginas dos meus livros ficam cor por causa da fabricação dele? Não sei, João. A maioria delas rasga, porque eu tenho que ficar... Elas já vieram coladas? A maioria. Ah, entendi. É na hora de fazer lá alguma cola, né? Que foi sem querer, né? Não é nem de cola, não. É de folha mesmo. Ah, entendi. Não sei. Isso a tia não sabe. É lá da editora, né? Então, vamos lá. Começando aí, então, a tia Mary vai... Antes da gente ir para o livro, a tia vai conversar com vocês. Aqui eu coloquei o título da nossa unidade, do nosso capítulo. E aqui eu tenho, descobrindo os climas e as zonas climáticas. Então, essa imagem aqui, ela nos mostra, então, a zona climática. Para aí. Ok. Aqui está o Sol, certo? Nós vamos entender por que em determinados lugares o calor não é tão intenso quanto, por exemplo, aqui no nosso país. Ou a gente vai entender também por que no nosso país é tão quente. Então, prestem atenção. Aqui está o Sol. Essa parte amarelinha são os raios do Sol. Então, a gente percebe que os raios do Sol, eles não afetam diretamente o lugar da mesma maneira, com a mesma intensidade. A gente vê que aqui, é mais retinho, então ele pega com mais intensidade. A gente observa que lá em cima já não é com tanta intensidade. Então, por isso que em alguns lugares faz mais frio, outros faz mais calor. Em alguns lugares o verão ele é bem intenso. O inverno ele não é tão rigoroso, não faz tanto frio, certo? Então aqui nós temos, zona fria, zona temperada. Então aqui em cima, zona fria. Aqui, zona temperada. Aqui essa linha é uma linha imaginária, é o Trópico de Câncer, certo? É um paralelo. Aqui nós temos a zona quente, tá? Então aqui, essa aqui é a zona quente, ok? Aqui embaixo nós temos a zona temperada. Ué, tia Mary, mas eu não estou entendendo nada. E aqui zona fria. Vou explicar.
Percebem que aqui o Sol, ele não pega, assim, os raios não vão com tanta intensidade? Olha a distância. Então, aqui é muito frio, né? Que são os polos. Então, aqui muito frio. Essa zona temperada quer dizer que não é nem tão quente e nem tão frio. Por isso se fala temperada. Então, nem tão quente, nem tão frio. Esse meio aqui é a zona quente. É muito quente. Por que muito quente? Porque os raios solares pegam mais intensamente, ok? Aqui, a zona temperada é a mesma questão lá de cima. Os raios não pegam com tanta intensidade. E lá embaixo, zona fria, porque nós temos outro polo, que também os raios não pegam intensamente e é muito frio. Então, zona polar, ok? Aqui agora dá para a gente entender bem melhor. Prestem atenção. Aqui nós temos o mapa mundi, ok? E aí, lá estava no globo terrestre. Aqui já fica mais fácil para vocês entenderem. Olha só, essa parte toda azul é a zona polar. Então, é onde é extremamente frio, certo? Muito frio. Essa aqui é a zona temperada do norte. Então, zona temperada, lembrando, ela não é nem tão quente e nem tão frio. Os raios não pegam intensamente, mas também não pegam com muita distância, não é muito longe. Então, por isso temperada. Ela não é quente e nem é fria, temperada. Essa parte vermelha, ó, é muito quente. Prestem atenção que aqui está o nosso país, certo? Então, por que o Brasil, Mariana, faz tanto calor? Espera aí que eu estou tentando. Mari, ativa o seu microfone para ti. Oi, Mariana. Por que no Brasil, então, é tão quente? Porque essa zona aqui é quente. Ele está... E qual o nome dessa zona? Leia aí para tia. Zona tropical. Exatamente. Muito bem, Mariana. Mas depois a gente vai ver que, aliás, aqui já dá para a gente ver que o Brasil, ele pertence a duas zonas, certo? Porque aqui está o Brasil, mas tem um pedacinho dele aqui, não tem? Então, a gente vai ver que, deixa eu perguntar aqui, Miguel Cunha, tem um pedacinho do Brasil aqui embaixo, certo? Que é a região, qual é a região que fica lá embaixo? Zona temperada do sul. Isso, mas qual o nome da região? Região norte, nordeste, sudeste? Qual é essa região que fica na pontinha do nosso país? Que é mais frio? É a região sul. Então, a região sul, ela fica em qual zona, Miguel Cunha? Zona temperada. Muito bem, zona temperada do sul, ok? Então, beleza. Então, continuando aí. Então, a gente tem, zona polar ou glacial ártica. Nós temos a zona temperada do norte. Nós temos a zona tropical. Nós temos a zona temperada do sul e zona polar ou glacial ártica, ok? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Gravado? Então, zona polar, extremamente frio, porque os raios pegam, mas não com tanta intensidade, né? Com pouca força.
A zona temperada, as duas zonas temperadas, os raios solares não pegam com tanta intensidade. Zona tropical, os raios solares atingem com muita intensidade, então é o lugar mais quente do planeta, certo? Como a tia falou, ó, o Brasil está localizado em duas zonas climáticas, como o Miguel e a Mariana falaram para a tia, zona tropical e zona temperada. Se a gente observar, a maior parte do país, do Brasil, está na zona tropical. Então, olha o nosso estado. Olha por que faz tanto calor no estado do Rio de Janeiro e em outros estados. Porque nós estamos na zona tropical. Então, nós recebemos os raios solares com maior intensidade, certo? Então, agora, a tia vai compartilhar com vocês o nosso livro. Então, pega o marca-texto agora. Agora eu vou pedir a alguns alunos para estar fazendo a leitura para mim. Então, todo mundo acompanhando direitinho. Até agora, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser, levante a mão, por favor. Agora, no nosso livro, nós vamos ver tudo aquilo que a gente já conversou lá. Lá a tia não leu o livro, a tia explicou, e agora nós vamos fazer a leitura aí e ir falando um pouquinho de cada coisa, certo? Então, eu vou pedir ao João Gabriel Goulart para ele começar a fazer a leitura para a tia Mary. Eu posso pegar rapidinho no marca-texto? Aí eu faço leitura. Pode, rapidinho. Oi, João Rocha. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Quer falar não? Olá. Olá. Então vamos lá, descobrindo os climas, zonas climáticas da Terra. Essa imagem aí a tia não vai explicar mais, porque a tia já falou lá no slide, certo? Então vai lá, João. Observe a imagem a seguir. Ao observar o globo terrestre e a posição do Sol, é possível perceber que os raios solares não iluminam e nem aquecem todo o planeta Terra da mesma forma. Isso faz com que o planeta seja dividido em zonas climáticas localizadas entre os polos trópicos de Câncer ao norte, do Capricórnio ao sul e do Equador, no centro. Ok, tá bom. Obrigada, João. Então, o que nós falamos, certo? Então, os raios solares, eles não iluminam e nem aquecem o planeta da mesma forma, com a mesma intensidade. Então, por isso, foi dividido, então, o planeta em zonas climáticas, certo? Alguma dúvida aí? Então, vamos lá. Vou pedir agora ao Daniel para continuar a leitura, por favor. As zonas climáticas são definidas pela diferença da intensidade de luz solar que cada região do planeta recebe. Na faixa próxima à linha do Equador, a radiação solar é mais intensa do que nas faixas localizadas próximas das zonas polares. Então, beleza. Olha só. Então, ó, Equador, linha do Equador aqui, certo? Então, o Daniel acabou de ler, ó. As zonas climáticas são definidas pela diferença de intensidade de luz solar. Foi o que nós falamos. Tem lugar, região, que recebe a luz diretamente. Outras ficam mais distantes. Então, de acordo com isso, foi dividido. Então, olha só. Os lugares, a região que fica próxima da linha do Equador, que é o nosso caso, então essa região é mais quente, que recebe a luz solar diretamente, ok? E as outras zonas polares, olha aqui, o Sol aqui, ó, direção. Olha lá, olha para o raio solar atingir lá na zona fria, né? É mais difícil, então bem mais longe. Então, por isso que lá é muito frio, certo? Obrigada, Daniel. Agora, aqui é a imagem que a tia colocou lá para vocês, né? As zonas climáticas da Terra. Então, aqui todo mundo já viu que zona polar
ou eu posso falar zona glacial ártica, zona temperada do norte, porque fica no norte, né, hemisfério norte. Aqui, zona tropical, nós estamos aqui, certo? Então, por isso, a maioria dos estados brasileiros faz muito calor, né, são mais quentes. Aqui, na zona temperada do sul, que fica no hemisfério sul, tem um pedacinho do Brasil, que é a região sul, certo? Que a gente sabe que é totalmente diferente, né? Se a gente comparar Itaperuna, estado do Rio de Janeiro, vamos botar estado do Rio de Janeiro com Rio Grande do Sul. Aqui, a gente sabe que no inverno não é tão frio, né? Cada ano que passa está fazendo menos frio ainda. Lá no Rio Grande do Sul é extremamente frio, totalmente oposto daqui. Por quê? Porque lá eles não recebem os raios de sol diretamente, tão intensamente quanto nós recebemos aqui, ok? Dúvida até aí? Dúvida? Não? Até aí tá ok? Cauã, tá entendendo direitinho? Ok? Alan, quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então tá bom. Então vou continuar. Indo para a próxima página. Eu vou pedir ao Emanuel para estar fazendo aí para mim a leitura dessa página. Pode ir, Emanuel. O planeta Terra é dividido em 3 tipos de zonas climáticas, de acordo com a iluminação do Sol. Zonas temperadas, zonas tropicais e zonas polares. Zona tropical. Zona tropical e zonas polares. Tá bom, obrigada, Emanuel. Agora eu vou pedir ao Cauã para ler para a Tia Mary o segundo parágrafo aí. As zonas temperadas estão localizadas nas regiões norte e sul do planeta, entre os círculos polares e os trópicos. Como nesses locais os raios do Sol incidem de maneira inclinada, elas recebem menos luz e calor. Assim, as temperaturas são mais amenas. Então, obrigada, Cauã. Então, presta atenção. O Emanuel leu que o planeta Terra é dividido em 3 zonas climáticas, que são as zonas temperadas, a zona tropical e as zonas polares. Nós já vimos lá atrás. Agora, o Cauã disse que as zonas temperadas estão localizadas nas regiões norte e sul, hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Como nesses locais os raios do sol incidem de maneira inclinada, que foi o que a tia falou, não é diretamente, elas recebem menos luz e calor, certo? Então, por isso que a temperatura é mais amena. Tia Mary, o que é uma temperatura mais amena? Ela não é nem quente demais, que foi o que a tia falou, e nem é fria demais. Ela é amena, certo? Então, agora eu vou pedir ao João Gabriel Menezes para fazer a leitura do próximo parágrafo. A zona tropical está localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Nessa zona, os raios solares atingem a superfície com mais força. Por isso, ela é aquecida e iluminada com mais intensidade. Com maior intensidade. Com maior intensidade. Essa área é a mais quente do planeta. Então, muito obrigada, João Gabriel. Então, olha só. Então, foi o que nós já falamos. Então, a zona tropical está localizada entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, certo? E, como ela fica aqui no meio, ela recebe a luz do Sol com maior intensidade. Então, é a parte mais quente do planeta, certo? Então, a zona tropical, parte mais quente do planeta. Gabriel. Oi. Leia para ti agora o último parágrafo.
Já as zonas polares estão próximas dos polos norte e sul da Terra. Nesses locais, há pouca incidência de luz solar, visto que os raios pouco atingem a superfície. Por causa disso, essas zonas são muito frias. Muito obrigada, Gabriel. Então, De nada. tudo que a gente falou, então, lá atrás, no início, fora do livro, nós acabamos de ver. Então, zona temperada, ela recebe os raios de sol. Elas recebem, porque são duas, não com muita intensidade, né? De forma inclinada. Então, ela não é nem tão quente, nem tão fria, ela tem uma temperatura amena. Zona tropical é extremamente quente, que é a parte onde nós moramos, certo? Então, muito quente. Por que é muito quente? Porque os raios vão diretamente na zona tropical, ok? E os polos, que são as partes mais frias da Terra, porque a luz do Sol, ela chega, os raios chegam com fraquinho, bem distante, porque, né, até chegar, então eles não recebem esse calor intenso, então lá é bastante frio, ok? Essa questão aí a tia já passou para casa. Então, nós vamos agora para a parte final aí, que é o que a gente já viu lá no slide também. Alan, tá prestando atenção, Alan? Direitinho? Júlia. Zonas climáticas do Brasil. Lê para a tia Mary, por favor. O Brasil está localizado em duas zonas climáticas, zona tropical e zona temperada. Isso quer dizer que a maior parte do país recebe durante todo o ano elevada incidência de raios solares. Veja o mapa a seguir com as zonas climáticas do nosso país. Então, olha só. Eu vou aumentar aqui o mapa. Então, observe aqui. Nós aqui, ó, linha do Equador, certo? Que corta aqui o estado do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, certo? Aqui, a maior parte do Brasil, então, ele está na zona tropical, certo? E aí, a gente pega aqui o Paraná, tem um pedacinho do Paraná que pertence à zona tropical. Perceberam aqui em cima? Um pedacinho pequeno, mas a maior parte dele, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão na zona temperada do Sul. Então, isso aqui justifica a gente dizer, ô tia Mary, então, o Rio Grande do Sul, ele não pertence ao Brasil? Por que então no Rio Grande do Sul não faz o mesmo calor que faz no Rio de Janeiro, que faz em Minas Gerais, na Bahia? Exatamente por isso, porque ele se localiza então aqui, ó, os estados, a região, na zona temperada do sul. Então, eles não recebem os raios solares com tanta intensidade quanto o Rio de Janeiro, quanto Minas, quanto Bahia, certo? Por isso que lá, às vezes, eles falam que tem na serra lá que as pessoas vão para ver gelo, não é assim? Então, por isso, porque lá a temperatura é totalmente diferente da nossa, certo? Então, continuando aí, obrigada, Júlia. Vou pedir ao Henrique. A zona tropical recebe a incidência direta da iluminação do Sol, o que faz com que nessa área predominem climas com a temperatura mais elevadas na zona temperada, que abrange... Peraí, só um pouquinho. Henrique. Depois de elevadas tem um ponto. Volta aí para a tia. Mais elevadas. Pode continuar. Na zona temperada, que Abrange áreas em que a radiação solar chega com menor intensidade, como ao sul, as temperaturas predominantes são mais baixas do que na zona tropical. Ok, muito obrigada.
Então, olha só. Tudo que nós falamos, a gente vai falar de novo. A zona tropical recebe a incidência direta da iluminação do Sol. O que é isso, Tia Mary? Os raios solares pegam diretamente, então, na zona tropical, certo? Isso faz, então, com que essa área predomine em climas com temperaturas mais elevadas. O que são temperaturas mais elevadas? São as temperaturas mais altas, onde faz mais calor. A gente sabe que lá no Nordeste tem lugar que é praticamente quase que verão o ano inteiro. As pessoas aproveitam muito, certo? Então, por isso que nós estamos na zona tropical. Na zona temperada, que abrange áreas em que a radiação solar chega com menor intensidade, como é o caso da região sul, lembrando que o Paraná não fica totalmente na zona temperada do sul. Observe ali no mapa que você vai ver que um pedacinho do Paraná pertence à zona tropical, ok? Então, na zona temperada, que abrange áreas em que a radiação solar chega com menor intensidade, como ao sul, as temperaturas predominantes são mais baixas do que na zona tropical. Então, isso aí nós já falamos. Agora, eu quero saber se alguém quer perguntar alguma coisa, porque a gente tem tempo. Se alguém quer acrescentar alguma coisa, pode levantar a mão e perguntar ou acrescentar também. Gabriel, João Gabriel Goulart. Alguém quer falar alguma coisa? Miguel Cunha quer falar alguma coisa? Não? João Gabriel Goulart, pode falar. Tia. Oi. Uma boa dica é assim, ó. A região sul tá concentrada na zona temperada do sul. Então, assim, para descobrir a zona, é só lembrar da região. Ah, boa dica. Gostei. E outra, que dia os testes vão chegar? Porque eu tô querendo saber o meu resultado. Ah, eu não sei. Isso aí deve ser só quando puder voltar. Por quê? Como a tia Sueli, como na escola não estão trabalhando, a tia Sueli não está lá. E ela que tem que lançar a nota, entendeu? Ah, tá. Mas pode ficar tranquilo que as notas foram boas. Tá bom? Mas eu prefiro esperar um pouquinho. Ah, ok, então. Mais alguém quer falar alguma coisa? João Gabriel Menezes quer perguntar? Gustavo, Daniel, Cauã, Miguel Diniz, Alain, Blanca, João Rocha. Tá tranquilo? Igor tá tranquilo? Igor, tá me ouvindo? Então tá. Então agora, já que vocês não perguntaram e faltam 6 minutinhos, eu vou fazer a leitura desse texto aqui que eu tinha pedido para casa. Mariana. Mariana, nós vamos... Oi. Oi. É porque minha internet estava ruim, aí eu saí. Ah, tá. Entendi, Mari. Eu não participei da correção. Não, a tia Mary não fez a correção. A tia estava só explicando mesmo. A atividade a tia Mary vai mandar para casa, tá? Você que está com alguma dúvida, entendeu a explicação? Qual foi a parte que você perdeu? Eu perdi aquela que quando o João Gabriel falou, travou tudo. E aí eu saí. Lá do início? Não. Da página 36? 38. Na 38? Tá explicando assim. Ah, na hora que ele estava falando? Uhum. E aí, Tá. Aí você não escutou o que ele falou?
Não, e nem se for ter que se responder. O João Gabriel Goulart? Então eu vou... O João Gabriel Goulart, ele fez uma colocação, ele disse que é fácil você saber da zona temperada do sul, né, lá da região sul, porque é só você lembrar de região sul, zona temperada do sul, entendeu? Foi só essa parte? Acho que sim. Nós falamos... Mais nada. Ó, a gente falou daqui, você ouviu quando a tia falou que a maior parte do Brasil fica na zona temperada, fica na zona tropical? Não? Então, olha só. Nesse mapa aqui, da página 38, ele mostra zonas climáticas brasileiras. Então, aqui vai falar do Brasil. Então, tudo que nós falamos lá, que a gente falou, que os raios solares, eles pegam com maior intensidade. Então, o Sol, os raios vão com maior intensidade na zona tropical. E o nosso país está na zona tropical, só que não totalmente. A maior parte dele fica na zona tropical. E lá embaixo, a gente vê aqui, ó, de verde, que é a zona temperada do sul, né? Aí, a tia Mary falou que tem o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Só que o Paraná tem um pequeno pedaço, tá vendo aqui em cima? Esse pedacinho dele aqui em cima, o início, ele pertence à zona tropical. Olha lá, que ele tá laranja, tá vendo? Então, a tia falou que nesses estados aqui faz muito calor. E aí eu fiz uma comparação falando o seguinte, que tem vezes que as pessoas perguntam por que no Rio Grande do Sul é tão frio e no Rio de Janeiro é tão quente? Exatamente por isso, porque nós recebemos a luz solar, os raios solares, com maior intensidade. Então, por isso aqui é mais quente. Aqui na região aqui sul, onde é a zona temperada do sul, os raios vão de maneira inclinada. Então, não é diretamente. Então, por isso que aqui é mais as temperaturas são mais amenas, são mais, não é nem tão quente e nem tão frio como nos polos. Ok? Entendido, Mariana? Sim? Mais alguém quer perguntar? Não? Vitor, tranquilo? Daniel? Sim? Gabriel, tranquilo? Não quer fazer nada, não quer nem perguntar? Peraí. Não. Oi. Não, tia, tô tranquilo. Tranquilo? Tem certeza? Sim. Então tá. Deixa a tia Mary ver quem levantou a mão. Oi, quem quer perguntar, levanta a mão de novo, porque aí sumiu daqui para tia ver você. Blanca, quer perguntar alguma coisa? Ah, achei aqui, João Rocha. Oi, João. Quando a gente chegar, vai ser quanto tempo para ter as provas? Ah, logo assim, só esperar a tia Sueli lançar a nota, né? Aí a gente entrega. Tá? Para vocês fazerem? Para fazer eu não sei, tá, João? Para fazer as provas a tia ainda não sabe como que vai ficar, não, tá? Não, quando a gente voltar pro colégio, por exemplo. Então. A primeira aula que você vai ter quantos dias depois dela para ter a prova? Então, isso a tia Mary não sabe. Eu vou ter que falar rapidinho só no Alan, porque a aula tá acabando, tá? Essa questão das provas a tia ainda não sabe como vai ficar, não. Oi, Alan. São Paulo também tem zona temperada. Ah, verdade. Isso mesmo, Alan. Vou voltar lá para falar. Eu esqueci de falar isso. Aqui, ó. Um pedacinho de São Paulo também pertence à zona temperada. O Alan